Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 10 de junho, da 10ª semana do Tempo Comum. O Evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 5 de São Mateus, versículos de 13 a 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o discípulo é iluminado por Jesus. Aliás, os primeiros cristãos chamavam o batismo de sacramento de iluminação. Quando Jesus diz que os discípulos são a luz do mundo, atribui a eles uma definição que está em referência a ele mesmo, quando se autodefiniu uma vez se dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Evangelho de São João, capítulo 9, versículo 5. Mas essa luz que recebemos de Cristo deve brilhar diante dos homens, condição para que Deus seja glorificado quando as boas obras que realizamos se tornam um feixe de luz para o mundo. O Mestre nos alerta para um risco a ser evitado: acender a candeia e a seguir deixá-la debaixo de um alqueire. O alqueire era, na Palestina antiga, uma medida para cereais, algo como um grande pote de barro, cuja capacidade não foi possível determinar. Na sua infância em Nazaré, quando a Sagrada Família se preparava para dormir, Jesus deve ter visto muitas vezes sua Mãe Santíssima cobrindo com um pote de barro a lamparina de azeite. Se soprasse a chama, mesmo torcendo o pavio com os dedos, a pequena casa seria invadida pelo cheiro de coisa queimada. O que então Maria e as donas de casa faziam? Cobriam a chama apagada com este pote. Logo ficaria sem o oxigênio e também sem empestar o ambiente com cheiro de queimado. Desde a infância, Jesus deve ter pensado em sua missão ao ver esse gesto repetido de sua mãe, refletindo consigo mesmo: jamais apagarei a chama que ainda fumega. Isto é, sempre darei mais uma oportunidade ao pecador, ao homem fraco. Sim, Jesus mesmo chegou a citar esse texto do profeta Isaías, falando a respeito de um servo sofredor, né? Não apagarei a chama que ainda fumega e nem quebrarei o caniço rachado. A misericórdia de Deus está sempre inclinada para salvar o pecador arrependido. Um exemplo disso é o bom ladrão no alto da cruz, que no momento final da sua vida
soube crer em Cristo como Salvador e chegou a dizer para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No último momento da sua vida, aquele bom ladrão se arrependeu de seus pecados e roubou do coração de Jesus a misericórdia que ele necessitava para a sua salvação. E Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Talvez aqueles cristãos mais calculistas, ao ouvir esta passagem do Evangelho, chegam a pensar assim: poxa, nós passamos uma vida inteira lutando contra o pecado, buscando seguir com fidelidade o caminho de Cristo, em meio a tantas renúncias, em meio a tantos sacrifícios. E este homem, no alto da cruz, em apenas 1 minuto antes de morrer, consegue a sua salvação? Isto porque os cálculos de Deus, a lógica de Deus é muito diferente dos nossos cálculos e das nossas lógicas. Deus não resiste a um coração arrependido. E Ele sabe quando um coração está verdadeiramente contrito, humilhado e arrependido de seus pecados. Jesus, que salva o bom ladrão no alto da cruz, no último instante da sua vida, é o Jesus que não quer apagar a chama que ainda fumega e nem quebrar ainda mais o caniço que já está rachado. É a luz de Cristo que brilha para tirar os pecadores das trevas. Voltando à parábola de Jesus, a luz que brilha sobre o candelabro é o cristão, que também busca dar testemunho da sua fé por meio de uma vida coerente com a graça que alega ter. É a filha que cuida com amor da mãe entrevada. É o filho que sustenta o velho pai, mesmo na sua demência, já não conseguindo mais reconhecer quem é o próprio filho. É a mãe que se desgasta na educação dos filhos, as mãos calejadas do trabalhador, buscando levar o sustento para a sua casa. Tudo isto são lampejos de luz para clarear um mundo de trevas. É remédio para o egoísmo, para o utilitarismo, para a autopromoção, para a indiferença. O Concílio Vaticano II reconhece que a luz do mundo é Cristo. Mas a igreja deve ser também como uma casa iluminada. De suas janelas abertas para o mundo, o brilho da fé dos fiéis e de suas boas obras deve colaborar para espantar cada vez mais as trevas do nosso planeta. Que as vossas boas obras brilhem como luz perante os homens, para que eles, vendo as suas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Sim, as obras da nossa fé é para que o mundo veja a face de Cristo, não para que sejamos recompensados, reconhecidos e elogiados pelos homens. As obras da nossa fé é para tornar este mundo um pouco mais iluminado, com menos trevas. É para isto que seguimos o Cristo. Seguimos aquele que é a luz do mundo para recebermos a luz dele em nós, a fim de que possamos irradiar essa luz em nossa volta, como um candeeiro no alto de um monte. O que vale uma vela colocada debaixo de uma mesa? Um candelabro que não brilha? Uma luz apagada não serve para nada. Uma luz apagada colabora apenas para que haja mais trevas em sua volta.
Para que serve um cristão que não dá testemunho da sua fé? Para que serve um cristão que não faz brilhar no meio do mundo a luz de suas boas obras? As obras do reino de Deus, que devem se irradiar através de nós, através de uma vida coerente com aquilo que cremos. Um cristão que vive como um candeeiro apagado, uma luz que não brilha, é um cristão que apenas colabora para que haja ainda mais trevas no meio do mundo. Nos perguntemos hoje diante deste evangelho: sou luz? Tenho sido luz para os outros? Ou eu espalho as trevas em minha volta? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma ótima terça-feira para você e para a sua família.